Lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Leitura diária. Segunda, Salmo 51, verso 5. A corrupção humana vem desde a concepção no ventre materno. Terça, Salmo 58, verso 3. O pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. Quarta, Isaías 1, verso 6. O pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. Quinta, Eclesiastes 7, verso 20. Não há ser humano no mundo que não peque. Sexta, Romanos 3, versos 10 ao 12. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Sábado, 1 João 3, verso 4. O pecado significa iniquidade, transgressão da lei de Deus. Leitura bíblica em classe, Gênesis 3, versos 1, 6 e 7, Romanos 5, versos 12 ao 14. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Comentário, introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Tópico 1. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Ponto 1. O autor do pecado. Gênesis 3, 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, 9. O maioral dos demônios. Mateus 12, 24, 25, 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28, 12 ao 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 ao 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão, 2 Pedro 2,4, Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Ponto 2. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3, 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3,15 e, em seguida, pronunciou a sentença do casal. Gênesis 3, 16 ao 19, e à sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e, com ele, a morte. Romanos 5, 12.
Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Ponto 3. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Verso 19, 1 Coríntios 15, 49. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Verso 19, 1 Coríntios 15, 49. Ponto 4. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma, espírito, Romanos 2, 9, 8, 10, 2 Coríntios 7, 1, intelecto e vontade, Isaías 1, 3, Jeremias 17, 9, consciência e razão, 1 Timóteo 4, 2, Tito 1, 15. Tudo isso diz respeito à extensão, dos pés à cabeça, Isaías 1, 5 e 6, e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué 24:15, João 7:17, 2 Pedro 3:5, Apocalipse 22:17. Tópico 2. A heresia que nega o advento do pecado. Ponto 1. O pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da Igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360 ao 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, 354-430. A. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5,14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5,12b. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras, Salmo 51:5, Isaías 1, 5 e 6, Romanos 3, 10 ao 12, e confirmado na própria experiência humana. Ponto 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1, 23. Tópico 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Ponto 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden.
O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João 3,16, 1 Coríntios 15,3, 1 Timóteo 1,15. E nessa missão, temos a ajuda do Espírito Santo. Lucas 12,12. Ponto 2. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5,21, 1 João 4,1. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido, há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Amém.